Bem-vindos a mais um episódio Forjando Riquezas, com Mika Yui e Henrique Speck. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre riqueza, um pouquinho sobre as possibilidades de como a gente pode acumular riqueza. Então, nos siga aí nas redes sociais. É isso aí. Como é que é as nossas redes sociais, Mika? Mika Yui Oficial. E Speck.oficial. E Forjando.riquezas. E aqui em todos os episódios eu apareço com uma dúvida diferente, né? E esses dias eu estava refletindo um pouquinho, né? Eu ainda sou nova, sou jovem, né, Henrique? 15 anos, muita energia, consigo trabalhar bastante por algumas horas. Só que assim, ao determinado tempo, a gente vai envelhecendo, né? Infelizmente. Não olha pra mim, Mika. Ai. Não, você é nova ainda. E aí chega aí uma fase que a gente não consegue fazer isso em questão de trabalhar por muito tempo, não tem mais a energia. E assim, isso acaba que atrapalha no nosso trabalho, no nosso rendimento e financeiramente. Então, quando eu chegar nesse estado, normalmente falam sobre aposentadoria. Só que eu não sei se seria ideal para mim quando eu chegasse lá naquela determinada idade onde eu não conseguiria fazer certas coisas. Teria outra maneira? Gostaria que você falasse Legal. Um pouquinho o que poderia acontecer comigo. Muito bom, olha só a Mika, né? Novinha pensando em se aposentar, né, gente? Calma, gente, ainda tem muito botox para aplicar aqui. Hoje ainda perguntei pra Mika se ela sabia que um dia eu já tive 15 anos também, né? Foi. Vamos lá. Pessoal, a aposentadoria é uma coisa, de certa forma, séria. No sentido, não no sentido não estou falando séria no sentido de INSS ou uma aposentadoria privada, mas pensar que um dia nós vamos ter menos energia e que nós vamos continuar necessitando de coisas, né? E talvez mais do que hoje, porque a gente sabe, conforme o corpo físico vai se desgastando, tem a questão de remédios, medicação, de médico, né? E, enfim, a gente vai continuando tendo os custos, né, de vida, enfim, que a gente tem esse corpício aqui que a gente precisa tratar dele, né? É isso aí. Legal. Então, assim, Mika, vou explicar para você que a aposentadoria, existe uma aposentadoria pelo INSS. O que é o INSS? É um órgão do governo onde ele recolhe um valor na folha de pagamento, quando a pessoa tem a carteira assinada, e destina esse dinheiro para que a gente vá acumulando esse dinheiro, e quando nós alcançarmos uma determinada idade e um tempo de contribuição, que se chama, a gente tem o direito de parar de trabalhar e esse dinheiro retornar para nós. Então isso é uma aposentadoria através de um sistema governamental, que o governo é que administra isso, né? Certo. Mas também, Mika, existe aposentadoria privada. O que é aposentadoria privada? Você vai num banco e você fica depositando também mensalmente um dinheiro no banco e depois de um determinado tempo, esse banco começa a retornar esse dinheiro para você todo mês como forma de pagamento para que você possa também ter esse ganho e você possa se aposentar. Ok. Certo? Aí a gente se pergunta o seguinte, o que é melhor, a INSS ou a aposentadoria privada? Então vamos entender o seguinte, o INSS ele passa por um processo de crise. E eu vou ser bem sincero em dizer que muitas pessoas pagam INSS porque elas são obrigadas. É uma lei que obriga as pessoas a pagarem essa contribuição, né? Mas a gente sabe que as pessoas que se aposentam por INSS, elas têm uma renda pequena, ou seja, diminui a renda no momento que as pessoas mais precisam e talvez mais merecem ter uma liberdade financeira, ok? Então eu vejo como um sistema que não é ok se o teu pensamento é ter uma vida estável, continuar fazendo as coisas que você faz, continuar, digamos assim, usufruindo de algumas situações, porque a gente sabe que essa renda do INSS é uma renda pequena, certo? Mas Henrique, e essa essa previdência privada, o que você me diz disso? Digamos que você me perguntasse isso, né? Eu vou te dizer o seguinte, Mika,
Se você dá o seu dinheiro para alguém administrar o seu dinheiro, e esse alguém pega o seu dinheiro e vai remunerar o seu dinheiro, você acha que esse alguém também não vai ter lucro sobre isso? Sim, é uma empresa. Né? Se esse alguém consegue administrar esse dinheiro, ficar com parte do dinheiro e te entregar o resto, por que nós não podemos administrar o nosso dinheiro? Exatamente. Por quê? Não faz sentido eu dar o meu dinheiro para alguém, para esse alguém ganhar um dinheiro sobre o meu dinheiro e me entregar uma parte menor, certo? Mas isso, Mica, acontece com aquelas pessoas que elas não querem entender o novo, que elas não querem sair da zona de conforto, elas não querem usar o tal do neocórtex, que aí vem o efeito manada. Então eu vou te dizer o seguinte, o bom disso é que como chega um carnê todo mês para pagar, a gente se força a fazer um depósito, ou seja, uma poupança forçada. E isso é legal, mas essa poupança forçada, a gente também pode ter a disciplina de fazer esse investimento em outro setor da economia, numa empresa onde te rentabiliza de uma forma maior do que a aposentadoria privada. Certo? Isso é possível. Só que lá as coisas vêm prontas, eles já te entregam um valor, já tem uma programação. Então ali tu não precisa pensar muito, é só você ir pagando e né, que nem novela das 8, olhando capítulo a capítulo, né? Mas não é o ideal, muito longe de ser o ideal. O ideal é que a gente se informe, que a gente veja o podcast, né, Forjando Riquezas, que venham muitas vezes se informar conosco, como que pode se fazer uma programação. A gente pode ajudar essas pessoas e dar outras alternativas para as pessoas. Afinal de contas, o objetivo da gente estar aqui é instruir as pessoas, levar informação, levar a administração financeira como algo muito importante na nossa vida, porque o dinheiro hoje, queira ou não queira, ele é que nos permite estar aqui agora gravando, ele que nos permitiu chegar até aqui, ele que nos permitiu comprar esse cenário, as câmeras e tá, né, inclusive até a luz que está ligada aqui, ela depende da renda, depende do dinheiro. Então assim, ó, o dinheiro ele é fundamental na nossa vida. A gente sempre fala em 3 riquezas, né, que é o tripé, né, que é riqueza de dinheiro, a riqueza de tempo e a riqueza de felicidade. Então, eu sempre gosto de frisar que essas 3 coisas é o ideal, essas 3 coisas é que nos traz um complemento, né? Ou seja, os ingredientes que vão nos dar uma vida mais tranquila, mais feliz, mais saudável. Então, se você hoje está confortável pelo INSS, e você está contribuindo, você não se aposentou, é porque você não pensou ainda sobre isso. Então eu costumo dizer, né, talvez já te falei outra vez que assim, você quer saber o que você vai ser daqui a 5 anos? Lembra disso ou não? Sim. Como é que você sabe então? Vivendo. Olhando para alguém que viveu 5 anos mais que você. Então se eu sou lá e faço uma atividade, e eu olhar para uma pessoa que faz essa mesma atividade 5 anos mais que eu vou ser essa pessoa. Um pouco mais, um pouco menos, mas vai ficar na média. Então, o que eu sugiro? Que as pessoas que estão agora nos assistindo, olhem para o seu avô, para sua avó, para sua mãe, para o seu pai, para o seu tio, e olhem como que eles estão financeiramente aposentados pelo INSS. Se isso for legal, se você gostar e achar que é isso mesmo, tá tudo certo, continue pagando INSS, tá tudo ok. Quem sou eu para dizer o que é certo ou errado? Mas para mim não serve. Eu optei por um caminho diferente. Então você não precisa chegar lá com 70 anos para saber quanto você vai ganhar pelo INSS. Olhe para alguém que tem 10, 15, 20, 30 anos mais que você vai saber. Né? Exatamente. E é muito bom a gente ver outra visão, porque quando a pessoa já chega numa certa idade, a primeira coisa que ela fala é: não vejo a hora de me aposentar. Mas elas não se perguntam o porquê de se aposentar, o que acontece através disso, e acabam entrando em um caminho sem saída sobre isso, né? Porque se nós falamos que a riqueza é um tripé, tá? Então assim, ó,
quando a gente se aposenta, a gente tem tempo livre? Tem. Porque não trabalha mais, certo? De sobra. Beleza. Nós temos dinheiro na aposentadoria do INSS? Tem. Mas o dinheiro é muito curto. Pouco. Então você já não consegue completar o tripé. Exatamente. Porque o dinheiro, muitas vezes, eu conheço pessoas, Mica, que o que ganha do INSS não é suficiente para pagar os remédios que tomam. Só que não é remédio, tem o aluguel, tem a luz, tem a água, tem... Aí, Mica, essas pessoas ficam dependentes de outras pessoas, né? Se sentem muitas vezes inúteis porque se sentem um peso na vida dessas pessoas, ou muitas vezes essas pessoas vão parar numa casa de idosos, num asilo, né? Porque é uma outra alternativa. E que bom que existe, porque senão elas não teriam essa opção. Mas eu vejo que nós temos que olhar um pouco à frente, nós temos que enxergar, né, aquilo que hoje não está aparente, mas um dia isso vai chegar. Um dia se tudo der certo, Mica, nós vamos fazer 70, 80, 90, 100 anos. Se tudo der certo. E se tudo der certo, nós vamos parar de trabalhar um dia. E aí? Só o tempo é suficiente para a gente ter a tal da felicidade? Não. Precisamos do tempo, mas precisamos ter o recurso e automaticamente para a gente poder contemplar essas três coisas juntos. É isso mesmo. E algo que você comentou, assim, em questão do tempo. Quando você se aposenta, você realmente tem muito tempo, você não trabalha mais. Mas como que a gente pode se dizer? Ocupar esse tempo com coisas boas, né? Porque imagina, uma pessoa idosa se aposentando, onde tem o tempo livre, e recebe um dinheiro, por exemplo, se ela é só... ela acaba, às vezes, entrando em outros caminhos. Eu, por exemplo, conheço uma pessoa que ela acabou se aposentando, entrando em caminho de apostas de jogos e acabando perdendo seu dinheiro através disso. E não tem nem felicidade, nem dinheiro, e o tempo que ela tinha para ocupar com coisas boas, ela ocupou com coisas erradas. E o que você acha sobre isso, Henrique? Tudo na vida é questão de escolhas. E quando a gente diz assim, mas eu não sabia, é porque nós não observamos. Porque, de novo, Mica, é só nós olharmos para as pessoas que fazem uma determinada situação que conosco não vai ser diferente, né? Então, assim, se eu tomar aquela cachaçinha todo dia, o que vai acontecer comigo? Olhe para alguém que toma cachaçinha todo dia, 5, 10 anos mais que você, vai ser aquilo, né? Então, assim, as decisões, elas são, de certa forma, quando não são ok, elas são irresponsáveis, mas elas são irresponsáveis porque muitas vezes não usamos o nosso neocórtex. O que é o neocórtex? É a nossa capacidade de raciocinar, de pensar, de observar a situação. Então, eu diria assim, qual é a melhor aposentadoria? Olhe para as pessoas que têm INSS, olhe para as pessoas que têm aposentadoria privada e olhe para as pessoas que se envolveram no mercado financeiro no bom sentido de querer saber outras oportunidades e conseguiram acumular uma riqueza que dá uma renda mensal para elas sobreviverem. Então essa terceira opção é a opção mais assertiva para mim, porque ela nos dá uma capacidade de ter um dinheiro maior e a gente poder fazer coisas maiores e ter a liberdade financeira. Mas dentro de algo bom existe algo ruim. Qual é o algo ruim que você pode estar pensando hoje? É que você não vai poder ficar o tempo todo sentada com a bunda no sofá. Você vai ter que estudar, você vai ter que agir, você vai ter que conversar com pessoas, né? Vai ter que ir atrás disso, você vai ter que se movimentar mentalmente para que você possa aprender não vai isso. Até você, né? Você que tem que ir até Exatamente. Eu costumo dizer assim, Deus nos leva até a porta, mas quem gira a maçaneta somos nós. Exatamente. Né? Então aonde estaria o nosso merecimento se as coisas caíssem do céu? Então ele nos traz as pessoas, ele coloca as pessoas no nosso caminho. Mas nós é que temos que conversar com as pessoas, nós é que temos que raciocinar, porque nós temos que fazer a nossa parte nesse processo. Então, a minha dica para você é que, né, e para o pessoal que está nos escutando, é o seguinte, né? Pessoal, INSS, complicado. Aposentadoria privada, você paga algo que alguém vai tirar um dinheiro maior e vai te dar parte disso.
Então, por que você não administrar o seu dinheiro? Por que você não ver possibilidades de você acumular riqueza de uma forma que você pode administrar seus investimentos? Porque existe especialistas, né? Você já se deu conta que as pessoas que vão na academia, muitas delas contratam um personal trainer? Sim. Sim? Sim. Você já se deu conta que as pessoas que querem fazer um regime alimentar, elas contratam um nutrólogo, uma nutricionista? Sim. Sim ou não? Sim. Sim, legal. E quando o aluno não vai bem lá na prova de matemática, de português, a mãe contrata uma professora particular. E o dinheiro, Mica, que é algo que vai simplesmente agir em todas as áreas, que a gente descobriu hoje aqui que o dinheiro é um coringa, né? Sim. Não é isso? Porque você encaixa o dinheiro em qualquer lugar. Aí você não contrata um agente financeiro, você não vai atrás da informação. Então você tem um nutricionista para se alimentar melhor, você tem um personal para viver mais. Mas daqui a pouco você não vai pagar o nutricionista, você não vai pagar o nutrólogo, você não vai pagar nem a academia, porque você não vai ter recurso. Então, o dinheiro é o que te dá a possibilidade de você estruturar a sua vida. Exatamente. E muitas vezes as pessoas estão focadas nas coisas simples, ou melhor, coisas que não são a espinha dorsal do processo, né? Porque você está lá e daqui a pouco você vai passar necessidade. E aí o que você teria que ter visto mesmo, que é o que vai te sustentar até o resto da vida, que é o financeiro, você não prestou atenção nisso. Uau, gente! E eu fiquei até bravo, tu viu? Eu vi, eu falei, calma aí. Mas é a verdade mesmo. E algo que você comentou é sobre esses lados, os dois lados, né? O bom e o ruim. E no outro episódio, a gente estava comentando sobre isso. E você disse que ia falar sobre o lado ruim do investimento, né? Porque até agora só falamos sobre o lado bom. E existe um lado ruim, Henrique? Existe um lado ruim. Mica, eu conheço pessoas que comem mal, eu conheço pessoas que vestem mal, eu conheço pessoas que moram mal. E elas têm um excelente dinheiro investido. Entendeu? Essas pessoas muitas vezes se viciaram no investimento, que elas se satisfazem em enxergar todo dia o seu extrato bancário e ver quanto tem no dinheiro. Mas elas não entenderam que um determinado momento da vida, quando elas partirem, elas não vão levar esse dinheiro. E que a vida é feita de momentos. Então tem que ter um equilíbrio entre você acumular, você poupar, você investir, mas você também usufruir do processo. Muito bom. Certo? Eu conheci uma pessoa que tem uma idade avançada, essa pessoa tem uma excelente aposentadoria, porque ela ganha de dois lados, ou seja, era no tempo em que você se aposentava pelo INSS, e dependendo da empresa que você trabalhava, você se aposentava pela empresa também, né? E ela um dia me disse assim, eu adoro chocolate. E aí eu disse, mas que legal, então você deve comer chocolate. Não, eu não como. Mas como assim? Por que você não come chocolate? Não, o chocolate é muito caro. E o dinheiro que essa pessoa tinha naquela época era muitas vezes mais do que suficiente se não rendesse mais nada para ela viver o resto da vida dela. Sim. Porque, né, e tal. E ela ainda estava vivendo como se ela fosse imortal, como se ela precisasse daquilo para o resto da vida. Por quê? Porque ela estava focada em acumular, mas não tinha um objetivo de acumular para curtir aquele processo. Então o lado ruim do investimento é quando a pessoa deixa de viver, deixa de fazer as coisas para investir. Isso também é uma escassez. Não é a escassez do dinheiro em si, mas é a escassez no pensamento, que não deixa de ser uma escassez também. Então tem que saber equilibrar, tem que saber. Um dia num programa você me perguntou, né, Henrique, eu tô com dinheiro aqui, o que eu faço com aquele dinheiro? E a dica que eu dei para você foi dividir, né, o dinheiro em 8 horas no dia, né? E, ou seja, compra uma coisa que você vai ficar feliz, gaste a outra coisa em aquilo que você quiser, enfim, né? A primeira situação era algo que você pudesse usar para trabalhar, e algo que você ficasse feliz, mas que você pudesse usar isso como investimento. A segunda era gastar naquilo que você gostava, enfim, e a terceira era você guardar. Você optou por guardar 2/3,
né? De 3 você guarda 2. Sim. Excelente, maravilhoso, você tinha toda a autorização para gastar e você optou em acumular. Perfeito, muito bom. E você usou uma das partes para fazer aquilo que você queria. Exato. Então é isso. Pensa bem assim, ó. Imagina se a gente vem aqui gravar todo dia, certo? Certo. E aí a gente não se diverte, porque no meu tempo, ou você se divertia ou você trabalhava. Trabalho com diversão não existe. Meu pai vem de origem alemã e meu pai era muito rígido e muito duro. Até um dia, Mica, que eu fui numa empresa de hambúrguer, que fica no shopping Cidade de São Paulo, no 3º andar. E lá, de cada hora cheia, assim, ou seja, 2, 3, 4, 5, todos os garçons e todas as pessoas que trabalham na hamburgueria, eles param de trabalhar, botam uma música bem alta e eles dançam todos juntos lá na hamburgueria. E diz, cara, eu tenho que trazer meu pai aqui. Ele vai cair de costas, mas que ser vergonhice é essa? Como que o pessoal tá dançando? Tá trabalhando, tá mas trabalhando. se divertindo, né? Por quê? Porque ele também vem de uma época ou o salgadinho ou o chocolate, os dois não pode. Entendi. Entendeu? Ou você se diverte ou você trabalha. Só que eu te pergunto o seguinte, se você trabalha, e aquilo que você trabalha não prospera e o negócio fecha, quebra, o que sobrou? Nada. Sobrou dívidas. E se você trabalha em algo e você trabalha, leva a sério, faz o que tem que fazer. E se diverte também. A gente não se diverte aqui no programa? Demais. Muito, né? Eu queria que vocês vissem nos bastidores aqui todas as risadas que dá. Né? É verdade. Tá, e se o programa acabasse hoje? Nós não aprendemos? Sim. Nós não nos divertimos? O que sobrou? Divertimento, aprendizado. Momentos, não tem como o negócio ter dado errado, porque já deu certo até aqui em tudo que a gente aprendeu, em tudo que a gente se divertiu. Mas se a gente viesse aqui sério, sisudo, trabalho, meu, monótono. Não é o tripé, porque o tripé é dinheiro, né, tempo e felicidade. Então a gente trabalha, leva a sério, agora a gente está conversando sério com vocês, mas isso não quer dizer que a gente não se divirta, que a gente não tem o nosso tempo de descontração, e porque a gente não pode falar daquilo que a gente não faz. Então a gente se diverte o tempo todo e muito feliz de estar aqui com você. E realmente a vida é um equilíbrio, né? A gente precisa colocar na balança da maneira certa em nossas determinadas ações e decisões também, né? É por isso que a gente traz aqui no Forjando Riqueza sempre lições para vocês. O que às vezes a gente vê no nosso dia a dia, ou que muitas vezes nós passamos, né? As dificuldades e tudo mais. E é claro, o Henrique traz a solução dos seus problemas. Então, acabamos mais um episódio aqui do Forjando Riquezas. Espero muito que vocês tenham gostado. Quer deixar uma mensagem para o pessoal, Henrique? Aí, vamos lá. Olhe para o lado, veja o que as pessoas que fazem o que você faz 5, 10, 15, 20 anos mais que você tem, como que elas são, o que elas conseguem extrair do trabalho delas. Se isso lhe agrada, continue. Mas se isso não lhe agrada, mude o rumo, muda a estrada, muda o caminho. Você não precisa chegar lá no final para se dar conta que você estava caminhando na estrada errada. Você pode corrigir o curso da sua estrada quando você quiser. E se você quer viajar no tempo para frente, olhe para as pessoas que fazem o que você faz, né? Então você não precisa deixar os anos passar para entender quem você é, o que você vai ter e de que forma você vai estar. E aí, de novo, se isso lhe agrade, continue, mas se isso não lhe agrada, toca para frente, ou seja, vamos mudar o curso desse destino. E uma última dica, Mica. Quando nós estamos caminhando para o lado errado, quanto mais rápido eu caminho, mais distante eu fico do lado certo. Faz sentido? Sim. Então, não é a velocidade que nos traz a assertividade. O que nos traz a assertividade é sabermos que realmente estamos caminhando para o lado certo. Mas, Henrique, como é que eu vou saber que eu estou caminhando para o lado certo? Quando nós temos aquele aperto no peito
principalmente domingo, depois do Fantástico, a hora que dá o negocinho do Fantástico. Amanhã de manhã eu tenho que voltar para aquele negócio. Segunda-feira de novo. De novo. E você fica torcendo para chegar a sexta-feira. Sextou. Gente, eu não sei que dia é hoje, eu não sei que dia foi ontem. Claro que eu sei, porque eu tenho que trabalhar e eu tô, né? Tenho que atender algumas pessoas que... No dia correto. Enfim, né? No dia correto. Mas, gente, segunda, terça, quarta, quinta, você sabe, para mim, feriado é tudo a mesma coisa. Mesma coisa no sentido porque eu me divirto, porque eu faço o que eu gosto, porque sou dono do meu tempo, sou dono das minhas coisas. Então, isso é que você tem a certeza que você está lá pro lado certo. Porque se fosse domingo, com aquele aperto no peito, essa é a maior prova que você está andando pro lado errado. Mica, quando você vai na academia e dói o joelho, o que o joelho está dizendo para você? Que eu fiz o exercício certo. Doendo. Ah. Aí fala que quando dói as partes é que porque você fez o exercício certo também. Existe a dor física, que é da estimulação, né? Você sabia que cada vez que a gente faz musculação, as nossas fibras vão rompendo? E no romper as fibras, que dá aquela dorzinha, é que nos dá o crescimento muscular, né? Mas eu não tô falando dessa dor, eu tô falando daquela dor assim, ó. Gente, tá me doendo o joelho que eu não tô conseguindo caminhar, mas não uma dor muscular, é uma dor de articulação, uma dor, né? O joelho incha, fica desse tamanho. Se o joelho tá inchado e roxo, o que o joelho tá me dizendo? Que eu fiz um exercício errado, um movimento errado ou coloquei um peso errado, certo? Caso, sim. E por que o joelho incha? Porque ele tá me dizendo assim, Henrique, olha pra mim aqui, ó, tô até maior pra que tu me enxergue aqui. Me leva pro hospital. Me leva pro hospital, isso. Para de fazer aquele negócio, Henrique, olha o tamanho que eu tô. Não é assim? E quando nós temos lá a pressão alta, o que o nosso corpo está dizendo? Henrique, ó, a pressão tá alta, olha pra mim aqui porque tu tá comendo errado, ou tu tá fazendo alguma coisa errada. O corpo fala, o corpo nos diz o que está errado, certo? E quando nós temos aquela dorzinha que realmente fica nesse chakra, né, no chakra cardíaco, o que essa dorzinha está dizendo? Henrique, você não nasceu para fazer o que você está fazendo, por isso que eu tô aqui, eu tô te dizendo que não é esse negócio. Só que muitas vezes a gente está tão ocupado com o nariz do vizinho que esquece de perceber aquilo que passa por nós, né? Então essa é a dica. Uau! O resumo foi maior do que o programa. Muito bom. Mas é isso, a gente está aqui para aprender realmente. Cada lição, cada mensagem que o Henrique traz aqui é realmente por um bem, uma positividade para um futuro mais próspero nas nossas vidas. E quero dizer que você, de alguma forma, extrai o melhor de mim, tá? Então, muito obrigado por isso. E a tua presença, o teu sorriso, as perguntas que você faz, o que você coloca, desperta em mim uma vontade e as palavras, elas fluem. Então isso não é uma situação minha, é uma situação nossa. O programa é nosso, nós fizemos juntos e nós crescemos juntos. E aí tem um pequeno versinho, né, que eu, quando era pequeno lá, que eu contei, né, que eu era bem terrível, então a escola me botava lá para declamar e dizia assim: sou elo de uma corrente, meu irmão cresce comigo, se esse elo se rompe, deixe de ser amigo. Então nós somos elos de uma corrente e que essa corrente continue. Somos uma dupla dinâmica. Eu falo sobre isso todo programa que eu aprendo muito, né? E sabe, servindo também as melhores coisas, os melhores conteúdos. Você é ousado para falar realmente sobre isso. E é sempre um prazer estar aqui do seu lado, gravando cada episódio aqui, que tá dando super certo. É isso. Então finalizamos mais um episódio. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Mica Yui Oficial. E spec.oficial. E Ferjana.riquezas. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Curte, compartilha, comentem aqui o que vocês estão achando. E nos vemos em breve, né? E o nosso programa e as nossas gravações são tão democráticas. Se você discorda, se você não concorda, fale também. Porque você pode nos ajudar a ter um ponto de vista diferente. Porque somos muito longe de ser donos da verdade. E sempre quando eu falo assim, ó, eu penso assim, eu vejo assim, eu não estou dizendo que é o certo e também não estou dizendo que é o errado. Eu dou o melhor de mim e procuro ser o certo.
nos ajude dizendo, Henrique, não concordo, vejo isso, vejo Minha aquilo. visão é essa. Visão é essa, uau, é importante que a gente E possa a estar gente junto, debate sobre contribuindo. isso e tá tudo certo. É isso aí, democracia acima de tudo. É isso aí, gente. Tá bom? Beijão pra vocês e até breve. Até breve. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.